Evandro, por favor, pode fazer a leitura para a gente. Sim. Mensagem de ambientação, capítulo 22. A presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na afetividade, altera surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Obrigado, primo. Alguém quer comentar? Quer comentar, por favor? Ninguém? Silvânia. Diga, Silvânia. Já tirei o som, tá, Valdemir? Já desliguei o WhatsApp. Para mim, aqui a primeira frase fala tudo aqui. É a questão do desequilíbrio, porque a página, eu entendi que ela fala também da questão do relacionamento amoroso, mas eu acho que o ciúme em qualquer situação não é bom, né? Porque tem esse desequilíbrio mesmo, né? Gera desconfiança e tudo isso. Então, eu acho que em qualquer situação, uma amizade, qualquer situação, Ele não foi bem, acho mesmo. não é bom. Regina, quer falar, Regina? Não, apertei errado. Tá bom. Ai. Eu vi aqui no texto, né, e me reportou lá o estudo do Evangelho, Tormentos Voluntários, né? E nesse item do Evangelho, Tormentos Voluntários, ele fala muito exatamente sobre a questão do ciúme, da inveja, que são tormentos que ele chama de fibrilantes, né? Ou seja, a pessoa não consegue estar tranquila, serena, quando está empossada, né? Ou possuída pelo ciúme ou pela inveja. Então, essa mensagem da Joana nos fala sobre isso. Ele fala lá, ó, o ciúme jamais será o sal temperando o amor. Né? Então, realmente, a pessoa, ciúme dá um temperinho. Não dá temperinho nada, né? Como ela fala aqui. Então, são situações de descontrole que levam à desconfiança, né? E que muitas das vezes trazem maior prejuízo do que efetivamente algum tipo de benefício. Diga, Suzy. Oi, meus irmãos, boa noite. Eu estou sem vídeo aqui, mas é porque eu não estou muito bem vestida. Aí eu prefiro ficar nas trevas hoje. Tá bem. Brincadeira, é claro, né? Mas em relação ao ciúme, a minha vida inteira eu sofri muito desse mal, né? E posso dizer que é um destempero absurdo, é um sofrimento terrível que consome, que faz a gente sofrer muito. E a vida, graças a Deus, a doutrina espírita me mostra o tempo todo que é necessário o equilíbrio e que aí no caso eu estou me referindo a relações pessoais mesmo, né? E se a pessoa com quem você está te leva a ter esse sentimento tão terrível, tão devastador, tão ruim, é porque não vale a pena, não é? Então, devamos seguir a nossa vida, como diz aí no final do texto, né? Seguir a nossa vida e buscar sempre o equilíbrio emocional, psicológico, porque é um sentimento devastador. Ele consome, a pessoa para de comer, emagrece, e isso não faz bem ao nosso espírito, né? Nós precisamos ter a balança do equilíbrio em nossa vida em todos os aspectos. E realmente eu só tenho a agradecer à doutrina espírita que vem me mostrando
a maturidade que nós devemos ter em nossos relacionamentos, sejam eles em qualquer situação, de trabalho, de amizade, relacionamento afetivo, é necessário o equilíbrio emocional, porque senão a gente queima sem pegar fogo. É uma dor horrível. E eu não desejo isso para ninguém. Devemos, sim, buscar o equilíbrio em Jesus. É isso. Obrigado, Suzy. Diga, Verônica. Oi, meus queridos, boa noite. Boa noite. O que eu vou falar, eu não sei bem se é ciúme ou era uma sensação de posse. Logo no começo, quando meu netinho nasceu, foi assim que meu filho se foi, né? E desde então ele é criado comigo, desde o útero da mãe, né? Então, quando ela pedia, deixa eu ficar um pouquinho com ele lá em casa, e eu já ficava meia cabreira, já não gostava da ideia, porque eu achava que ela não ia tomar conta da mesma forma que eu tomava, ela não quis amamentar o meu neto, 16 anos também, né? Enfim, eu comecei a gerar problemas devido a isso. Não, ele não vai para sua casa, se você quiser, você venha para a minha, fique com ele. E eu vi que eu comecei a deixar de ir para a casa espírita, logo nesse início, né, por causa do meu neto. Porém, ao longo do tempo, eu conversando com médios, atendimento fraterno e com psicólogos, eles falaram isso para mim: Verônica, você já botou na sua cabeça que o seu neto não é seu? E aquilo me matava do coração, né? Eu ainda estava meia doida, né? Devido às duas perdas do meu filho e da minha mãe. Então, eu ainda não estava no meu estado perfeito. Enfim, eu faço jus às palavras da Suzy, porque o que me libertou disso foi os ensinos da doutrina espírita. Ao longo do tempo, ouvindo muito repetidamente que ele ia crescer, que a decisão seria dele em ficar comigo ou não. E hoje, graças a Deus, eu me libertei disso. Hoje eu converso com meu neto sobre isso, meu amor. Você, quando crescer, você que vai tomar a sua decisão. Se você vai ficar com a vovó, se você vai ficar com a sua mãe. Até porque a vovó não sabe quanto tempo vai estar aqui nessa vida para tomar conta de você. Olha, eu estou tentando mostrar a vocês a mudança do que um estudo, do que um entendimento, né, que a gente não teve e não tem, faz na nossa vida. Por que também eu fiquei assim, não sei, é o que eu disse aqui, não sei se era ciúme ou sensação de posse, porque teve uma vez que ela pediu para ficar com ele, eu deixei, e eu estava na casa espírita fazendo um estudo, o telefone tocou, sabe o que aconteceu? Ela deixou o garoto em cima da cama e foi na cozinha. Meu neto estava com 4 meses de nascido. Meu neto rolou da cama, caiu no chão com a cabeça. E eu saí correndo, larguei tudo, levei o garoto para o hospital e, graças a Deus, ele só ficou com a testa bem roxa, mas não foi nada demais. Esse tombo dele foi que me fez ficar dessa forma. Então, eu sempre tenho essa dúvida: será que isso tudo era um ciúme da minha parte ou era uma sensação de posse? Ah, não, ele é meu, eu é que tomo conta. Ela não quis ficar com ele no começo, não quis dar mamar. O que vocês têm a mesma opinião que a minha? Mais uma sensação de posse do que de ciúme? Diga, Valdenir. Por que não os dois, Verônica? Os dois? Ciúme é posse. Eu quero para mim, isso é meu, isso é posse. E me lembrou aqui um caso do Humberto de Campos, que ele narra, se não me engano, no livro Pontos e Contos. Eu já falei isso aqui, pelo menos lá no SEAC, já falei umas 10 vezes, pelo menos. De uma mulher que reencarna 9 vezes seguidas para vencer os ciúmes. E, segundo Humberto, uma média de 70 anos por reencarnação. Então, ela leva 630 anos reencarnados, imaginamos mais uns 600 aí no plano espiritual, cerca de 1.000, 1.200 anos para vencer ciúmes. Então, sim,
posse é sim, ciúmes e posse são irmãs siamesas. Irmãs siamesas estão caminhando Sinônimos, né? junto, com certeza. Mas, como eu disse, né, logo no começo, é o que eu digo também, né? A falta de ensino, a falta da gente querer aprender, né? A doutrina, ela me esclareceu e me esclarece ainda muitas coisas, ainda vai me esclarecer. Eu, sinceramente, às vezes eu me deparo comigo mesmo e falo, gente, como que eu consegui ter essa mudança, assim, do jeito que eu era, né? E que eu sou agora. É Eu isso não aí, tenho mais reforma íntima. isso. Reforma É a íntima. reforma, exato. Pelo menos nessa parte aí eu me libertei. Pelo menos Desculpa se com eu tomei ela, né? muito tempo aí. Bom, Exato, me dou maravilhosamente bem com ela agora, né? Agora não, há anos, né? Mas no início eu não era mole, não, tá? Ele era meu, ela não ia cuidar direito, ela não ia dar mamadeira, e era briga, 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 mas hoje, com a graça de Deus, como eu disse aqui, né? Quantos estão perdendo a oportunidade de tanto aprendizado que essa doutrina nos mostra, nos traz, isso aí. sabe? O Cada meu um a seu neto, tempo. né? E hoje eu tenho esse diálogo aberto com o meu neto, que tem 11 anos, o meu marido também tem esse diálogo. A gente fala, você não é nosso, você vai ter a sua decisão daqui a alguns anos. Eu mesmo fico assim, Jesus, quem diria que eu um dia iria conseguir falar isso? E estou aqui, ó, na maior tranquilidade, sabendo que eu fiz a minha parte e continuo a fazer. Isso aí. Entendeu? Obrigado, Verônica. Desculpa aí se eu tomei muito tempo aí de vocês, tá bom? Tranquilo. Em paz. Obrigado a vocês. Vamos à nossa prece, então. Carol, por favor. Vamos lá. Senhor, nosso querido mestre, nosso guia e modelo, te agradecemos desde já por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para mais um estudo de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, na certeza da dificuldade de aplicarmos esses ensinamentos no nosso dia a dia, mas sempre perseverando, sempre tentando seguir, em busca de nos melhorarmos, em busca de amadurecermos, em busca de evoluirmos. Agradeço mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse grupo tão querido. Agradeço também a oportunidade e a disponibilidade dos nossos instrutores, e que seja uma noite de muito aprendizado e de grande valia para o nosso amadurecimento. Graças a Deus. Obrigado, Carol. Então, Flavinha, a leitura está contigo, por favor. Os comentários com o nosso irmão Valdenir. Você não quer que releia o item 5, não, né? Eu ia pedir isso para você, porque nós paramos no item 5, só pelo menos ler o item 5 para a gente poder encaminhar o processo. Tá bom. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos e São Mateus. Pode seguir? Perfeito. Nós já te comentamos semana passada, comentamos bastante aí esse tempo. E se alguém quiser alguma fala em cima disso, fique à vontade, mas nós discutimos bastante semana passada.
Então, vamos seguir, Flavinha. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e sua inalterável benevolência. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Precisamos entender aqui, contextualizar um pouco esse texto para podermos entender melhor a fala do Cristo. E precisamos, de novo, olhar o ensinamento de Jesus como um todo, como um filme, não como uma fotografia. Na fotografia você pega um instante. Naquele instante ele se contradisse. Mas vamos ver todo o contexto, todo o ensino de Jesus. Lembrando que Jesus não escreveu nada. Ele falou alguma coisa e muitos anos depois, Mateus até ainda anotou mais próximo, mas muitos anos depois, isso foi anotado pelos evangelistas, principalmente Lucas, que foi até depois da morte dele. Então, ele não deixou nada escrito. E, no tempo de Jesus, para se escrever alguma coisa, era muito difícil. Ou fazia em papiro, ou fazia em couro, em pele, né, de animais. E, para economizar espaço, não tinha espaço entre as palavras e não tinha pontuação. Então, não tinha interrogação, não tinha vírgula, não tinha ponto e vírgula, não tinha ponto. Era direto. Então, naturalmente. E como as pessoas que copiavam aquilo eram analfabetas, eram só copistas, elas só copiavam aquilo que elas viam, então, se ela errasse uma palavra ou errasse uma letra, mudava todo o contexto da fala. Então, Kardec tem o cuidado de colocar isso aqui. Ou as palavras não foram de Jesus, ou foram mal interpretadas. Além de também, como já vimos outras vezes em outros estudos, lembrar que o idioma que Jesus falava, o aramaico, né, um dialeto lá do aramaico, é um idioma muito pobre. Uma palavra servia para um monte de situações diferentes. Por exemplo, aquele que não odiar a seu pai e sua mãe não é digno de mim. Só existia o preto e o branco, o amar e o odiar. Não tinha o amar menos, o odiar menos, ou priorizar. Não tinha isso. Aquele que não ama, aquele que não odiar seu pai, não é digno de mim. Então, nós precisamos entender Jesus estudando-o na plenitude dos seus ensinamentos. E a plenitude são os 4 evangelhos e mais os Atos, além do Apocalipse. No Novo Testamento, digamos assim. Né? Todas as epístolas fazem parte também desse Novo Testamento. Mas enquanto pegarmos apenas um ponto, apenas uma parte, apenas um trecho, um retalho, naturalmente vai ficar capenga, me permita aqui a expressão, esse ensino. Por isso ele nos diz lá, no Evangelho de João, se me amais, eu vou pedir ao Pai que vos mandará um Consolador prometido. Para quê? Para falar tudo aquilo que eu não disse, para esclarecer tudo aquilo que vocês deturparam, para esclarecer tudo aquilo que vocês não entenderam. Por isso veio a doutrina espírita. Por isso veio Kardec. E aí, quando fazemos um estudo à luz da doutrina espírita, não nos prendemos àquele texto exclusivamente, mas ampliamos esse horizonte. Ainda agora há pouco estava conversando com um padre desencarnado, um padre espírita desencarnado, e ele muito assustado, porque ele estava numa reunião de endemoniados. Como? Eu passei a vida inteira hostilizando vocês, excomungando vocês.
e agora vocês me recebem aqui de braços abertos? Como é isso? Então, naturalmente, ele não contextualizou os ensinos quando estava aqui encarnado, ele não expandiu esse ensinamento de Jesus, ele pegava frases, pegava textos e discutia em cima disso. Como algumas correntes, sem crítica, tá? Por favor, não vai nenhuma crítica aqui, mas algumas correntes protestantes, quando fala da prosperidade, quando fala do dinheiro, a teologia da prosperidade. Se você for seguir Jesus, você vai poder comprar um iPhone 15, um iPhone 22. Você vai comprar uma Mercedes, vai comprar uma BMW. Quando Jesus não fala nada disso. Ele fala de felicidade no reino espiritual. Busque primeiro as coisas do Espírito. Então, precisamos abrir esse leque quando estudamos Jesus ou quando estudamos qualquer assunto. Não nos prendamos, não nos fixemos num determinado aspecto apenas. Ampliemos esse horizonte para que possamos entender melhor. E aí sim, fazer um juízo um pouco melhor. Claro que ainda temos dificuldade de entendimento de muitas coisas, mas um pouco melhor, pelo menos, do que fizemos ao longo desses 20 séculos e até anteriormente a isso, com os estudos do Velho Testamento, que também utilizamos a nosso favor. Sempre utilizamos os textos de acordo com as nossas conveniências, de acordo com a nosso interesse. Então, essa é a ideia hoje da doutrina espírita, ampliar esse horizonte para a gente, para não ficarmos presos apenas a essa ideia nossa, ideia singular. Precisamos pluralizar essas ideias. Por isso, lá a Torá tem 70 interpretações diferentes. Cada texto tem 70, os 70 anciãos têm uma interpretação diferente. Então, é uma maneira de ampliar esse estudo e ampliar esse horizonte. Tudo bem? Continuemos ou alguém quer falar? Ninguém quer falar, Flavinha? Então, só eu e você. Causa admiração e com fundamento que, neste passo, mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pois é, essa é a ideia. Será que Jesus foi mesmo indiferente em relação a essa ideia? Isso é um outro ponto que não dá para aceitar, conhecendo um pouquinho dos ensinos, não dá para aceitar que Jesus tenha sido indiferente em relação àquela mulher que ele escolheu para ser mãe dele. Ele escolheu aquela família, ele escolheu aqueles primos ou irmãos, a gente não sabe muito bem ao certo, mas ele escolheu. Então, naturalmente que ele não foi indiferente. O fato é que ele visava, e continua visando, a elevação espiritual, os aspectos espirituais. Os aspectos consanguíneos, carnais, duram enquanto estamos aqui. Meu pai, que já foi, já não é mais meu pai consanguíneo, ele já não tem mais sangue. Então, ele já está numa situação diferente. Então, Jesus não foi indiferente, dentro da minha percepção, Jesus não foi indiferente em nenhuma situação a qualquer pessoa, a qualquer situação. Entendo que nós entendemos mal isso aqui e traduzimos isso de acordo com a nossa capacidade de conhecimento, de percepção. Assim como humanizamos Deus, né? Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, pegamos os estudos do Jesus e também os interpretamos à nossa maneira, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Diga aí, Ronald. Fala. Passar para o Ronald. É exatamente essa a visão, né? Ou pelo menos abordando por outro lado, né? É a maneira como o Espiritismo ele vem nos abrir o entendimento das nossas relações, né? E foi muito feliz também quando ele vai tratar sobre a parentela, né? O que nós estabelecemos, né, em cada encarnação
são papéis que vão ser desempenhados nas parentelas. Então, ninguém é mãe, né, eternamente, ninguém é esposo eternamente, ninguém é filho eternamente. Nós só, a não ser de Deus, somos nós todos filhos de Deus, né? Mas, tirando essa condição principal e única, todo o restante são combinações de possibilidades para que a gente possa construir sentimentos, né, valores que seguirão conosco para todo sempre. Então, o Espiritismo ele vem nos falar mais abertamente sobre isso, porque Jesus falou sobre isso quando tem essa fala. Quando Jesus traz essa fala e essa interpretação da relação, né, ele traz, em outras palavras, né, esse princípio que o Espiritismo vem trazer novamente, né, de maneira mais ampla, mais detalhada, por exemplo, quando ele vai falar sobre a parentela espiritual, parentela física. Então, hoje, o que nós temos e exercitamos ou desempenhamos são papéis, né? Ora como mãe, ora como irmão, ora como amigo, ora como vizinho, ora como a combinação que for necessária e oportuna para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, as nossas diferenças e seguirmos, então, construindo as relações de afetividade, que essas sim seguirão conosco para todo sempre. Desculpa aí, Rômulo, está contigo a palavra. Eu tenho uma dúvida de longa data, já que a gente está falando da parentela de Jesus. Jesus constituiu família, deixou herdeiros? Não. Não Pelo que se saiba. menos que a gente saiba, nunca ouvi falar. Tem especulações. Tem até um livro aí, mas é o absurdo que a gente chega, um livro escrito por Jesus sobre ele. Tem um médium aí do sul do Brasil que escreveu, psicografou um livro ditado por Jesus. Então, é absurdo que a gente chega. Mas, pelo que Kardec diz aí, logo a seguir aqui, ele vai falar, mas os primos eram considerados irmãos. Isso até hoje, na Itália, ainda continua sendo assim. Os primos são tratados como irmãos. Os sobrinhos são tratados, às vezes, como netos. Amigos são tratados como primos. Isso. Os Amigos árabes são tratados tratam como primos. amigos como primos. Então, não há nenhuma afirmativa, Ronald, pelo menos que eu saiba, tá? E, de novo, a gente tem que deixar bem claro aqui, essa é a minha percepção, é a minha interpretação. Quando o Mauro fez ele fez a dele. É a nossa percepção do tema. Mas eu nunca vi nada que me induzisse, como a série aí da Madalena, Jesus casou com Madalena, que teve filhos, tem uma série de loucuras aí que a gente não pode levar em consideração. O Código da Vinci também aborda esse tema, né? Pois é, o Código da Vinci fala isso. Geração merovingio. Pois é. Isso é uma... Mas isso é especulação. Especulação, pura especulação. Ok, obrigado. Mas nessa série da Madalena não tem isso, não. Eu já assisti essa série. Você que no Código da Vinci tem. E tem uma série de filmes aí que tem... Ainda nos dias atuais, para essa série, eu vi um filme recentemente sobre isso. Não lembro o nome agora. Mas, ainda sobre isso, tem um filho da Madalena encarnado, uma filha encarnada na França. Eu vi um filme recentemente sobre isso. O Código da Vinci. Pois é o Código da Vinci. Então, a gente tem muitas loucuras aí que as pessoas colocam da própria cabeça. E o cara é genial, o autor lá do Código da Vinci é genial. O cara tem uma imaginação, assim, fantástica. É o Dan Brown, ele é pesquisador. Né? Mas é só imaginação, é um romance. Né? Como a gente lê do Tieta do Agreste, Dona Flor e seus dois maridos. É um romance que alguém escreveu aí. Diga, Angélica. Certo, Dona Angélica? Eu vou me reportar uma fala do Mauro aí. Ele disse assim, que nós desempenhamos diferentes papéis em cada parentela.
certo? Uhum. E aí o Valdemir disse: o meu pai já desencarnou, mas ele não é meu pai mais. Ele foi meu pai. Isso. Isso. Então Sim. eu pergunto assim, eu fico sempre, né, com essas dúvidas. Quando eu faço as minhas orações, eu faço para o meu pai e para minha mãe, que já desencarnaram. Ok? Meus pais. Eu penso neles, como eles eram. A minha prece é dirigida a eles, né? Então, como que fica o espírito? Porque eles, onde eles estiverem, se eles já têm essa capacidade de ver aqui, eles não veem como a filha deles. Eu fico assim Depende, confusa. vai depender do grau de apego que eles ainda têm ou construíram dessas relações. Se ele já estiver mais adiantado espiritualmente, ele vai entender que aquela última encarnação foram compostas por determinados irmãos espirituais que estiveram reunidos nestes papéis. E Uhum. aí nós vamos continuar nos considerando com o amor que construímos, seja na condição de filha, de pai, de mãe, de avó, mas não mais com a chancela de pai. Ah, é minha filha. Entendeu? Ah, é meu pai. Porque quando estivermos novamente reunidos no plano espiritual, a depender desta condição, dessa maturidade, dessa lucidez espiritual, nós podemos nos dizer: poxa, querida Angélica, como foi bom, né? Aquele reencarne onde nós estivemos juntos, você na condição de minha filha, né? Espero que tenha ajudado a você. Você, meu querido, pode até referenciar, né? Ah, meu querido pai, né? Hoje entendo que somos irmãos de jornada, né? E que bom que você me aceitou na condição de filha. E aí isso é lucidez espiritual. E aquele papel, ele vai se desfazer ao longo do tempo, né? Aquela, aquele personagem, né? Que nós revestimos, ele vai se desfazer ao longo do tempo. Porém, todos os relacionamentos, todos os laços que foram criados, esses seguirão juntos, né? É só a gente olhar os romances. Os romances contam coisas que aconteceram em vidas anteriores, descrevendo as relações que lá existiram. E depois, quando são romances de vários capítulos, de vários volumes, né, em que esses espíritos se encontram novamente em outra condição, demonstra a desmontagem e recombinação daqueles mesmos personagens. Então, isso Mas isso mostra. não distancia muito, Mauro? Não, Assim, será que nós estamos, né, igual o Rodrigo fala, eu estou tão fixada na imagem deles, que eles tiveram nessa vida, que eu não consigo me desvencilhar desta imagem, para quando eu fizer as minhas preces, eu me reportar ao espírito apenas? mas isso Será não é que um é isso? problema, Angélica. Eu não falei que isso é um problema. Isso não é um Não, problema. mas para mim é, porque eu Não, acho é assim, hoje. muito forte. Angélica, é hoje. É hoje. Porque está recente. Imagine daqui a 2, 3 outras encarnações, se você ainda vai manter essa mesma relação. Provavelmente não. Mas eu não vou estar lembrando. Ué, mas quando Como você tiver. espírito, vai. Como espírito, sim, mas reencarnando. Imagine se você os recebe na condição de neto. Não pode acontecer? Uhum. Aí você desenvolve todo aquele carinho, aquele amor pelo meu neto. Ai, que coisa maravilhosa, meu neto. Quando você desencarnar, qual é a lembrança que você vai ter? Do pai ou do neto? Eu já nem sei mais quanto assim. Entendeu como é que é o Eu não negócio? vou lembrar de Mauro, nada. deu nó na minha cabeça também agora, hein? Não, gente, não Deu, tem hein? nó nenhum. Eu Pelo não amor de lembro. Deus. Olha só, vamos lá. Hoje, no momento de hoje, você tem referência dos seus pais que já desencarnaram, beleza? Aí você falou, a minha preocupação é que como é que eu me referencio a eles? Isso. Porque meu pai. Então vai continuar sendo pai.
nas suas preces, vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, beleza? Beleza. Você ainda está aqui encarnada. Aí você recebe seus netos. Aí chegam os netos. Os netos podem ser o retorno dos seus pais, não pode? Pode. Pode. Aí você vai criar uma nova relação agora com esses mesmos espíritos, sem saber que são seus pais, retornando. Uhum. Aí você criou toda a afetividade, criou beleza, amor de vó, a gente sabe como é que é. Aí, muito que bem. Aí você desencarna. Aí você desencarna e vai descobrir agora que... cadê meu pai que não veio me receber? Isso. Mas seus pais estão lá agora, são esses seus netos. Uhum. E aí, essa lucidez espiritual é que vai fazer com que a gente enxergue com maior naturalidade essas mudanças de papel. E aí, não vai mais me prender se foi meu pai, se foi meu neto, se foi meu irmão. É a relação de afetividade que se estabeleceu. E aí a gente vai se entender como irmãos que muito se afinizaram, que muito se amaram, ok? E que podem desempenhar qualquer papel que esses laços de afetividade vão estar presentes. Então, a gente não fica mais preso à chancela da parentela. É isso que eu quero que a gente entenda. Essa chancela da parentela ela vai se desmontando em função desses reconhecimentos que nós vamos gradativamente tendo a cada nova oportunidade reencarnatória. Se vocês viram aquele filme Amor Além da Vida, ele mostra isso, né? O pai desencarna, os filhos não se apresentam inicialmente como filhos, mas de pessoas que eles tiveram relacionamento. Um como amigo médico, né? Lá, o outro lá como um guia na espiritualidade, que era o filho, e a filha lá como uma comissária. Por quê? Porque eles se identificaram pela aparência? Não, mas pelos gostos, né? Por aquelas afinidades. Então, é isso que, naturalmente, e quanto mais evoluído formos, menos relevância terá o grau de parentela. Mauro, me permite até, em cima dessa tua fala, acho que é interessante. É claro, Angélica, que no nível que nós estamos, eu vou ainda sair daqui e vou ver meu pai. Se eu encontrar com ele lá, vou vê-lo como meu pai. Mas no nível que nós estamos. A dona Laura, lá no nosso lar, está esperando a neta voltar. Então, isso ainda é um nível muito terra a terra. Nós estamos falando aqui de espíritos superiores. Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai. Porque todos somos irmãos. Mauro lembrou, nós trocamos de papéis. Hoje eu sou pai, eu sou pai dos meus filhos, eu sou filho do meu pai, daqui a pouco eu vou ser neto do meu neto, ou ser filho do meu neto. Então, a gente vai trocando de papéis. Mas, realmente, o que interessa é o sentimento que nós construímos. Eu acho que eu estou muito atrasadinha ainda. Eu também. Eu penso muito no hoje, em mim hoje, né? Aqui, eu penso muito na matéria. Eu preciso aprender a raciocinar assim. É atrasado, né? O espírito atrasado ainda. Construa pontes, Angélica. Pontes para o futuro, não para o passado. Construa pontes. O que eu quero ser daqui a 10 anos? Como é que eu quero estar daqui a 10 anos? Daqui a 100? Daqui a 1000? Onde eu quero estar daqui a 1000 anos? Construa essas pontes. E trabalho, obviamente, para construir, né? Você tem que trabalhar para realizar os sonhos. Mas ainda vamos levar, e acho que posso falar para você também, ainda vamos levar algumas reencarnações, entendendo que esse aqui é meu filho, esse aqui é meu neto, essa é minha mãe, e vamos continuar orando, sem problema. Não tem nenhum problema orar como pai, como mãe. Faz a menor diferença. Porque todo aquele que faz a vontade do meu pai é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. Depende do papel que ele esteja exercendo no momento. Tem um vídeo no YouTube, Angélica,
Procura lá depois, assim, provas da reencarnação. É um menino americano, uma família americana, em que o menino ele volta na condição de neto dele mesmo. Sim. Então, o pai desencarna, ele era Policial, né? Ele desencarna, né, com uma troca de tiros dentro de uma loja de conveniências. Ele desencarna novo ainda, e a filha, casada já, né, engravida, é ele voltando na condição de neto dele mesmo. E aí, aquelas coisas vão andando, e a filha, então, chamando a atenção dele, ou batendo nele, sei lá, por alguma coisa que ele tinha feito, ele falou: quando você era pequena e eu era grande, eu não bati em você. Olha a situação. E aí ela foi juntando as coisas e descobriu que era o pai. Porque ele falava de coisas que só o pai fazia com ela. Até o nome do gato, né? Até o nome do gato, que ele nem conheceu. E o neto nem Ele sabia. chamava o gato pelo apelido. Né? Então, veja como é. E se for uma situação dessa? Você vai continuar tratando como pai? Não, nem pode. Porque a situação que se formou agora é de uma outra relação. Sim. Aquele que teve um papel no momento da sua vida para te nortear, para te proteger, para, né, te trazer uma referência, agora está invertido. Entende? Então, isso demonstra, nem precisou estar na espiritualidade, encarnado ainda. Então, isso demonstra como isso não é tão importante quanto os laços que vão ser formados em cada organização dessa. Então, é muito mais importante, anos-luz mais importante, as relações de afetividade, as relações de confiança, né, para ambos e para todos os envolvidos, do que simplesmente o rótulo de ser isso, aquilo outro, porque o rótulo vai se perder, mas as relações de afetividade não. Ou seja, hoje, por exemplo, eu crio um laço de afetividade com você. Não te conheço pessoalmente, mas esse encontro que nós temos aqui virtualmente, criou-se um laço de afetividade. Quando desencarnarmos, eu tenho condições, então, de identificar esse laço de afetividade com você no outro plano. Sim. Sem lembrar que você foi Mauro, que me ensinou muito do espiritismo. Sim, mas na convivência, naturalmente, isso vai surgir. Por que eu tenho afinidade com aquele companheiro ali? Sei. E na convivência, poxa, Angélica, nós formamos juntos lá aquele período da nossa vida lá, ó. Né? Nós nos encontramos, né? Nós estabelecemos laços de amizade, né? Que duram até hoje. Que bom poder te encontrar aqui. E assim, pronto, aí volta. Olha, eu falei aqui para vocês do encontro do pai da minha esposa, o seu Fernando, com um guia espiritual, que é o pai Joaquim, se apresenta como pai Joaquim, mas o nome real dele era dessa última encarnação foi Kitsabambwe, que ele foi um escravo africano que veio para o Brasil, morreu no tronco um dia antes da Lei Áurea, né? E ele então desenvolveu e até hoje desenvolve um trabalho de assistência, de esclarecimento, né, da espiritualidade. E sempre foi muito próximo da família. Quando o pai da Dulce se internou e tal, e desencarnou, quem o recebeu foi o pai Joaquim. E aí, quando o seu Fernando despertou, né, daquele período de transição para a vida espiritual, e ele se deparou, então, com quem? Com o pai Joaquim. Só qual era a imagem que ele tinha do pai Joaquim? A careta do médium. Só quando ele viu o espírito em si. Ele falou: vô, como você é feio. Por quê? Ele se deparou com a imagem, a aparência do escravo.
não a aparência do médium. Mas por que eles se reconheceram, então, se a aparência era completamente diferente? Pelas relações de afetividade, pelas informações que foram trocadas, eles se identificaram. Entendeu? Então, é assim. Agora, se o espírito quiser, ele pode se apresentar dentro da aparência que era conhecido para facilitar a identificação. Também pode acontecer. Ok? Diga, Carol. Carol está de choque, coitada. Eu já nem sei mais o que eu quero perguntar, minha cabeça Meu está mundo doendo. caiu, né, já até Carol? soltei. Meu mundo caiu, meu e da O Maísa. meu também, pelo amor de Deus. Jesus, mas o que eu ia perguntar era com relação ao nosso lar, porque E agora que eu esqueci o nome dela? Aquela senhora que recebe o André Luiz na casa dela, eu esqueci o nome dela. Ana Laura. A dona Laura, exatamente. Ela recebe a neta. Sim, foi o que eu falei aqui. Porque ela ainda está no nível de apego, nesse nível que nós estamos aqui. Agora, à medida que ela for crescendo, esses laços vão se desvanecendo. Laços consanguíneos. O laço de Agora amor, tá tudo bem. o Vocês estão laço de falando amor quando a gente permanece, estiver lá. obviamente. Quando a gente estiver lá bem próximo de Jesus. Ainda falta muito para isso, gente. Um pouco lá na frente. Vamos continuar junto, vamos continuar junto. Mas vamos continuar juntos de qualquer maneira. Mesmo que não seja como você e a Olivia aí, nem seja como mãe e filha. Pode pensar como não. Ou o papel inverso. A Olivia é sua mãe. Mas, de qualquer maneira, vamos continuar juntos. Porque o amor une. O que nos une é o amor, não é o laço consanguíneo. Por isso o Mauro lembrou aí. Quantas vezes nós encontramos uma pessoa que temos muito mais afinidade do que com um irmão consanguíneo? Acho que todos nós temos isso. Eu tenho amigos que eu tenho muito mais afinidade do que com meu irmão consanguíneo. E aí nós vamos ver isso lá no item 9. Quando chegarmos lá no item 9, nós vamos entender isso um pouco melhor. Estou dando um spoiler aqui já há alguns dias do item 9. Diga, Verônica. Ô, Mauro, eu também já nem sei direito como que eu vou perguntar. Peraí. Você falou assim, pode ser que quando você chegue lá no mundo espiritual, você não encontre o seu pai e a sua mãe. Você falou isso para a Angélica. Aí eu me coloquei no lugar, já na situação. Falei, peraí, eu estou fazendo de tudo para encontrar meu filho, minha mãe e meu pai. É assim que eu chegar lá. Se eu for, não sei para onde, né? Mas vai ser uma decepção para mim, Não, eu Verônica, chegar olha lá no aqui. mundo espiritual. Você, falei, Mauro, pelo amor de Deus. você Mauro, tem se que eu pensar chegar o lá, seguinte, Verônica, eu vou querer... eu vou querer... Eu nem sei. Verônica, olha Fala. só. Aquela música do Cazuza, a vida não para. Não é isso? A vida não para. Certo. Então, eles também têm planos a executarem. Então, nesse caso que eu falei aqui hipoteticamente, mas que tem vários casos que são reais nesse sentido. Você desencarna, mas seu pai, sua mãe, seu filho já reencarnaram. Como é que vai Eu não vou encontrar? ver eles? Não. Você vai ver desencarnada. Você vai vê-los da seguinte maneira. Você, lá no plano espiritual, vai perguntar por eles. Aí vão dizer assim, como o André Luiz perguntou pelo pai para a mãe. Então, vamos lá. Olha, o seu fulano, fulana e fulano já reencarnaram. Agora, eles estão na condição, sei lá, de ser o bisneto, né? Reencarnaram como irmãos, estão lá de novo na família, mas na condição X. É assim que você vai receber a notícia, caso vocês não possam se encontrar no plano espiritual. Tá? A condição espiritual também pode ser um impedimento, como foi o caso do André Luiz com a própria mãe. Ele não reconhecia a mãe. Por quê? Porque o adiantamento dela era muito superior ao dele. Ela teve que descer ao nível dele para que ela fosse identificada. E o pai? Não, o pai está muito ruim lá embaixo. A situação do pai está muito complicada. Não dá nem para ir lá prestar algum apoio. Eu vou reencarnar para recebê-lo e ajudá-lo. Olha como é que são as coisas. Então, em linhas gerais,
a probabilidade de nós reencontrarmos os nossos entes queridos é bastante grande, mas não é fatalista. Não é Eu 100%. vou desencarnar e vou encontrar. Não necessariamente. Tem alguém com áudio aberto aí. Entendeu, Verônica? Então, Eu entendi, mas eu ainda estou meio enrolada, até porque eu entendi, assim, quando o Valdemir falou, nós estamos muito longe disso, né, de entender como, assim, a vida que a gente leva ainda, estamos muito longe, né, não estamos preparados. Mas, gente, eu pensava que mesmo eles reencarnando, na minha condição, que eu não sei, né, como será, que eu iria vê-los. E vai ser uma decepção. Por exemplo, eu vejo meu filho, aí meu filho chega para mim, e aí, minha irmã, beleza? Chegou? Eu falei, beleza, minha irmã, não, eu sou tua mãe. você Pô, foi, eu Verônica. vou querer voltar para uma Você prova pior foi, do que já tá. Verônica. Tem que começar Ô, a trabalhar isso Verônica, agora, Verônica. eu dava logo uma palmada, Verônica. Cadê o Eu respeito, vou menino? partir mas eu vou partir para cima dele, minha filha. Considera que negócio é esse? E tua irmã, o quê, cara? Eu sou tua mãe, rapaz. Vamos Vai lá. dar ruim lá em cima, hein? Vai nada. Diga, Ai, Pedro. meu Deus. Vamos lá, Pedro César. Me permitam aqui ler um trechinho aqui do capítulo 4, no item 18, que diz assim, ó: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, entenda aqui que uma troca de posições sempre fortalece os laços de família. Exatamente. Mas a família é espiritual, Exatamente. não a Exatamente. família carnal. Essa é a Isso aí. diferença. É. Porque se a gente não fizer essa devida consideração, a gente vai achar que vamos estar sempre voltando, reencontrando a mãe na condição de mãe, o pai na condição de pai, e essas coisas não se modificam. E o complemento da resposta, ela é clara, cristalina, quando diz que o que os aproxima? A afetividade, né? As afinidades. É isso que os aproxima e mantém como núcleos familiares e espirituais, por afinidade, não por relações de parentela. É isso mesmo. Diga, Por Luiz. isso que Jesus disse: quem são minha mãe e quem são meus irmãos. Exatamente. Diga, Luiz. Oi, Mauro. Oi, eu queria saber uma coisa. Eu também fiquei confuso com isso tudo que vocês falaram, mas de uma certa forma eu entendi a pergunta das meninas aí. Eu acho que fica mais na insegurança por causa da gente não ter essa capacidade de ter a resposta de imediato, por intuição, mas eu acho que tem a ver com o nível de evolução de cada um, né? Não é generalizado todos. Não que um seja melhor que o outro, mas assim, são graus, né, de evoluções. Aquele filme, Nada é por Acaso, não sei se você viu, que é um filme brasileiro, eu não sei nem até em que ponto ele tem verdade nele, mas eu acredito que sim. Não sei se você viu. Nessa história, o grau desses dois espíritos, das duas meninas, né? Elas se consideram, ela sempre falou, você vai ser sempre a minha irmã, né? E voltaram numa reencarnação atual em lugares diferentes, não vieram como irmãs, né? Mas isso, não vieram como irmãs, mas tinha um compromisso a ser, quer dizer,
que eles se determinaram antes de reencarnar para resolver certas questões. Eu não quero falar, porque eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de ver o filme. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, que quando chegou no desmembramento do final do filme, né, que não vou contar a história, uma delas teve a capacidade, acredito que por evolução, de ter um sonho intuitivo, né? Que encontrou com essa outra irmã em sonho, e não sei se é a mentora, alguém que estava comandando isso tudo, chegou e falou para uma delas: você vai voltar, né? E vai acordar e vai saber o porquê disso tudo. Você vai ter essa capacidade de entender o porquê das coisas. Coisas que a gente fica aqui, por que eu estou passando isso, por que eu estou passando aquilo, mas a gente já sabe pelo estudo que foi alguma coisa que eu mesmo já me comprometi ou não, né? No início na minha vida reencarnatória. E nesse caso desse filme, a menina teve essa condição de saber o motivo daquele. E ela falou assim, e a outra irmã, ela não vai saber. Ela vai acordar e ela não vai saber a resposta ainda. Como se fosse assim, o grau de evolução de cada uma. É Ali, isso. isso entra no tempero do bolo, né? No caso do filme, ele mostra exatamente isso. Ele traz, até para que haja entendimento no filme, né, qual a relação que existe entre eles. Então, você viu, no passado elas eram irmãs. Não, no passado elas eram irmãs, consanguíneas, né, tiveram lá aqueles problemas todos, e depois, né, vieram nem com parentela nenhuma, mas as vidas se cruzaram. As vidas se cruzaram. Uma estava em condição, as duas foram apresentadas tudo. Durante o sono, tudo foi revelado. Ó, a situação de vocês é essa, por isso, isso, isso. Né? Mas a lembrança, quando despertar, vai ser para fulano e não vai ser para ciclano. Por quê? Porque o desenrolar daquela existência precisaria acontecer sem um conhecimento prévio das relações que existiam, inclusive do filho. Né? Então, isso precisava ser mantido oculto. Para ela, para outra, não. Olha, você vai lembrar, porque o seu papel já foi feito nessa relação aqui, né? E você tem, aí entra a questão da evolução espiritual, né? Você está numa condição espiritual mais equilibrada, que permite que você possa ter ciência ou clareza disso que aconteceu, né? Desse contexto todo que aconteceu. Ok? Isso são recursos que a espiritualidade se utiliza, muitas das vezes, para dar entendimento às pessoas daquilo que se passa. E aí volta aquela história. Eu lembrei, eu tive um sonho. Teve um sonho. Para quem acorda, vai interpretar como sendo um sonho. Né? Mas, pegando as informações do sonho com o que está acontecendo em sua vida, a gente pode dizer, isso foi mais que um sonho. Pode ter sido algo revelador, pode ter sido algo instrutivo, para que eu possa entender o que está acontecendo na minha vida hoje. Para outros, não. Para outros, precisa estar oculto ainda, porque estar oculto faz parte do processo de reeducação daquelas almas. Por isso que eu falei do filme, porque no caso de Angélica e da Verônica, e o meu caso também, a gente não tem essa informação. Aí a gente fica nessa agonia de querer a resposta, né? O nosso problema ainda chama-se apego. Nosso problema ainda é apego. É o apego que nos faz ter essa ansiedade, né, de querer encontrar as pessoas no mesmo contexto que nós deixamos aqui. E o merecimento de uma informação dessa depende muito do seu grau de evolução mesmo.
Senão não Ulisses, acredito. anuncia lá no Oi. LX, Ulisses. Oi. Anuncia no LX. Desapega, desapega, desapega. Vende. Essa foi ótima. Essa Que foi boa mesmo. Peraí, vejam. Valdemir, deixa eu só te perguntar um negócio, Mauro, rapidinho. Posso? Sim. Posso? Ô, Pode. Mauro, Pode? Mauro, um médium de extrema responsabilidade, seriedade, ele pode chegar para mim e falar: olha, o seu filho está pronto para reencarnar. Ele tem esse poder de falar isso? Não é questão de poder. A informação pode até chegar. Como o Chico. Se vocês pegarem o filme As Mães de Chico, vocês vão ver o próprio Chico falando esses tipos de informações. Mas não é para todo mundo? Não. É a todo instante? Não. O próprio Chico, o Divaldo, perguntou para o Chico: Chico, você sabe quem é o meu mentor? E o Chico falou: sei, mas não posso dizer. Então, são situações em que algumas vezes podem ser reveladas, outras não podem ser reveladas. Não, por que eu disse isso? Primeiro, porque eu fiquei triste. Deus que me perdoe, gente, que eu estou falando, mas eu estou triste. Porque já existe a possibilidade de eu não ver meu filho. Não é egoísmo, não, tá? É coisa de cabeça de mãe mesmo. E essa médium é aquilo que a gente falou, né? Essa médium que me falou isso é tanto de conhecimento de vocês como meu. É de inteira confiança. Nós batemos um papo bem bacana, já tem mais de um ano, eu não estava bem, e ela falou para mim algumas coisas e falou no final: olha, seu filho está pronto para reencarnar. Mas até Baseado em que então, ela falou isso? Baseado em quê? porque nós estávamos falando do meu filho, tipo um atendimento fraterno. Sim. Que eu estava muito mal, e eu não me lembro. Ela falou: olha, o seu filho, ele está muito bem e ele está pronto para reencarnar. Tá bom, baseado em que ela falou isso? Mas eu não tô, como assim, baseado em quê? Eu não estou entendendo. Ela diz: eu estou vendo aqui, ele está me dizendo isso, isso, isso. Não, ela não falou isso, não. Então, olha só. Está lá também dito nos sonhos premonitórios. Nem sempre as informações que nos chegam são para serem reveladas. E quando são reveladas, elas têm que ter um propósito não particular, né? Muito mais humanitário, né? E aí faz sentido aquilo ser revelado. As questões particulares normalmente são deixadas de canto. Ela dizer simplesmente: seu filho está ótimo, está pronto para reencarnar, isso aí, me desculpe, qualquer um diria, para tentar, com esse argumento, tranquilizar quem está à nossa frente. Então, assim, se ela dissesse, como já aconteceu comigo, eu estava em Uberaba, numa caravana, num trabalho de visitação lá em Uberaba, nós fomos na casa do Chico, fomos na casa de Eurípides, fomos uma excursão, fomos no Hospital do Fogo Selvagem, e fui num centro de um amigo meu, do Alaur Borges. Estávamos lá conversando, e ele falou assim: vocês conhecem uma pessoa assim, assado cozido? Falou: sim, é a avó da minha esposa e o outro é o pai da minha esposa. Então, ele descreveu eles sem conhecer, nós nem estávamos falando deles. Eles estão aqui, estão acompanhando vocês, tal, estão bem, tal, mas não vai ter comunicação deles. Por quê? Porque não precisava. Então, isso demonstra, assim, autenticidade. Primeira coisa. Agora, uma pessoa que diz assim: olha, teu filho está bem, vai reencarnar, poderia dizer assim: olha, seu filho não está muito bem, está tendo dificuldades. Isso é genérico. Então, para dizer isso, é melhor não dizer nada.
porque você vai criar especulação. Isso é especulação. Quando os espíritos revelam coisas, vem nesse contexto. Entendeu? Ó, estou dizendo, ele diria assim: você conhece fulano assim, que é assim, assado e cozido? Aí você ia dizer, é meu filho. Você está descrevendo o meu filho. Ah, ele está aqui me dizendo isso, isso e isso. Aí é diferente. Entendeu? Agora, quando a coisa vem solta assim do nada, bota a barba de molho. Eu vou lá nos meus arquivos pegar a conversa para ver da onde surgiu e Depois a gente conversa. depois eu falo com vocês, Tá tá? bom. Porque eu só toquei nesse assunto que eu falei, meu Deus, se ele estava pronto para reencarnar e agora mesmo, a expectativa foi embora. Foi por isso que eu fiz essa pergunta. Você pode tê-lo nos seus braços ainda, quem sabe. Não quem seria uma sabe, alegria para você? Sim, sim, claro, de qualquer Poderia jeito. não saber que é o seu filho, mas pode ser o seu neto. Não, eu acho que meu neto não pode ser, Mauro. Não esse, Verônica. Outro. Outro. Pelo amor de Deus. Não, tá bom, só um neto, só tá ótimo, beleza. Tá bom. Tá bom. Depois a gente conversa, então, tá bom, Mauro? Tá bem, tá bom. Obrigado, Valdemir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, Verônica. Dá tempo para mais um relatozinho? Se for breve, Pedrão, vamos lá. É só lembrando que Dona Ivone do Amaral Pereira tinha uma relação de afinidade tão grande com o espírito Charles que na última encarnação dela ela chamava o espírito Charles de pai. Mas ele não foi aceitava. pai dela. Ele foi pai dela. Foi. Ele foi pai dela na encarnação anterior. E ela, com o espírito Charles, ela foi esposa, filho, irmã, e essa afinidade se criou ao longo do tempo. Já o pai dela, na última encarnação dela, ela não considerava como pai. Ela chamava o espírito Charles de pai. Pois é. São essas coisas que nós vamos nos desapegando, né? E se apegando ao que efetivamente é importante, né? Que são os nossos laços de afetividade, né? De carinho, de fraternidade. Isso é que vai nos fortalecendo e vamos formando essa grande família espiritual que um dia contemplaremos em plenitude. Terminamos aqui, então, né? Vamos parar aqui no item 7, não é isso? Isso, item 7. Capítulo 14, item 7. Isso. Semana que vem voltaremos aí. Hoje não deixamos o Valdemir falar, né? Roubamos o espaço do Valdemir, coitado. Mas rende muito mais quando todo mundo participa. A informação, o aprendizado fica mais fixado quando há essas participações. Então, isso é muito bem-vindo. As participações são sempre muito bem-vindas. Exatamente, isso que eu ia falar. E não temos pressa. Eu e Valdemir, né, podemos falar um pelo outro nesse sentido, nós não nos incomodamos em absoluto, né, de ficarmos aqui num parágrafo e levarmos o encontro inteiro discutindo sobre ele, porque é isso que é bom. Se levarmos 3 encontros aqui para discutir um parágrafo, sem problema. Está ótimo, estamos felizes. Eu me preocupo demais com isso. Às vezes eu não pergunto por causa do tempo. Eu me preocupo demais com isso. A gente só precisa ajustar a questão de sermos mais concisos, né? Que às vezes a gente quer falar que o negócio é branco, mas aí passa por todas as cores até chegar no branco. Então, se a gente for mais conciso, a gente ganha, né, em qualidade da discussão. Mas o nosso espaço, gente, ele é para isso. A gente cansa de falar na nossa casa. Se o assunto for trazido e não for entendido, não valeu. Não valeu a pena. Não é só avançar. Nós não estamos preocupados em avançar. Nós estamos preocupados em entender, construir entendimento a respeito daquele ponto que estamos estudando. Então, fiquem à vontade. Por isso que a gente estimula. Alguém quer falar? Alguém tem alguma coisa a dizer? O nosso espaço é para isso. Tá bom? Então, não se incomodem de estarem aí trazendo suas reflexões, desde que seja pertinente ao tema, para que a gente possa desenvolver o entendimento. Tá bom? Você vai ver o bororô que vai dar no próximo item aí, viu? O parentesco corporal e espiritual. Isso aí. Aí, é o próximo.
Aí vai ser pesado. Então, Angélica, olha só, você vai fazer a nossa prece. Para que você tenha a oportunidade de fazer a prece também para os seus pais que estão na espiritualidade. Tá bom? E vamos juntos com você nessa prece. Deve estar estudando com você também. É. Tá bom. Então, vamos serenar os nossos pensamentos, levar o pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por estes momentos que nós passamos aqui, por todo o aprendizado, e que nós sejamos capazes de absorver, né, todo esse conhecimento, tentar colocar em prática e agradecer pelo nosso dia, por tudo que nós recebemos no dia de hoje, pela oportunidade de vivenciarmos mais um dia, pelo nosso alimento, por tudo que temos recebido. Pedimos, Pai, que esteja sempre conosco, que nos proteja, que nos ampare e que nos dê força para prosseguirmos a nossa caminhada. Agradecemos aos nossos espíritos protetores, que aqui permanecem junto a nós, e que durante a noite, Jesus, no nosso repouso, no nosso sono, nós possamos estar dispostos e preparados para dar continuidade aos estudos ou até mesmo aos trabalhos que forem necessários à nossa presença. Nós nos colocamos à sua disposição para mais uma noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Angélica. Obrigado a todos. Um beijo, Obrigado a uma todo boa mundo. semana. Amanhã Boa estaremos noite lá a na todos. rádio, tá bom? Contamos com todos lá. Um Até beijo. amanhã. Fique com Deus. Até Boa amanhã. noite. Até mais. Amanhã. Boa semana.